o continente americano foi o último a ser povoado por humanos modernos. Segundo o antropólogo Michael Waters, o momento de sua chegada, as rotas que tomaram, suas origens e como eles exploraram e colonizaram diversos ambientes cheios de animais agora extintos têm sido debatidos por mais de um século. Abordar essas questões é a chave para compreender o desenvolvimento da antiguidade indígena. Quão antigo é esse povoamento? Como a arqueogenética tem contribuído para a cronologia e origens? O que os debates sobre a cultura Clovis ainda têm a contribuir? Devemos considerar o pré-clovizinho ou o pré-clovizão? Para falar sobre esses assuntos, conversamos hoje com um arqueólogo, professor no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP e coordenador do Laboratório de Arqueologia e Antropologia Ambiental e Evolutiva e também do primeiro Max Planck Partner Group da Universidade de São Paulo, André Menezes Strauss. Eu sou Guilherme Rodrigues e este é o Stratcast, podcast produzido pelo Laboratório de Estudos sobre a Cidade Antiga e pelo Laboratório de Arqueologia Romana Provincial, com o apoio do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Bom, primeiramente queria agradecer por você ter aceitado participar aqui do Stratcast, dizer que é uma honra te receber aqui. E eu já queria iniciar a nossa conversa pedindo para você contextualizar o povoamento das Américas, tanto em relação à questão da cronologia quanto das origens desses povos, né? Isso de uma maneira geral, para o nosso ouvinte poder entender do que a gente está falando especificamente. Bom, eu que agradeço o convite para participar do podcast de vocês e poder estar falando desse tema, que é um tema, dentro da arqueologia, talvez um dos temas que tenha mais projeção para o grande público, né? Porque, num certo sentido, é um tema fácil de entender as grandes questões, né? E na sua pergunta você já colocou os dois grandes pontos, né? Que há mais de um século faz com que cientistas, arqueólogos, enfim, pensadores de forma geral, dediquem, né, suas carreiras e suas vidas para tentar entender, que é o quando e quem, né? São duas grandes perguntas que estão intimamente relacionadas, mas que são independentes. Com relação ao quando, né, tem duas grandes vertentes que pensam essa questão, que a gente pode chamar, né, tem várias maneiras de se referir a elas. A mais formal talvez seja aqueles que advogam um povoamento da América pós-último máximo glacial e aqueles que advogam um povoamento anterior ao último máximo glacial, né? A gente pode falar de um grupo que acredita numa cronologia mais rasa versus uma cronologia mais profunda. A diferença, né, é óbvio, é a profundidade da ocupação do continente que essas diferentes vertentes consideram. O que eu vou chamar aqui de povoamento pós-último máximo glacial da América é a versão, vamos dizer assim, um pouco mais conservadora, segundo a qual os primeiros grupos humanos a chegarem no continente, né, teriam chego aqui a não mais do que 16 mil anos atrás. Aqui, no caso, lá na América do Norte, porque também a ideia de que eles teriam... Essa é outra grande pergunta, né? É por onde? Né? Quem, quando e por onde? A gente pode chegar lá depois. Então, 16 mil anos, né, que seria essa visão mais conservadora. E depois, para aqueles que defendem um povoamento antigo da América, tem um amplo espectro, vamos assim dizer, existe uma divisão dentro desse grande grupo, desde pessoas e colegas que acreditam numa data de 40 mil anos atrás, colegas que falam em 100 mil anos atrás, até propostas, né, de 130 mil anos atrás, o que é bastante diferente, obviamente, né? Assim, é completamente falar, não, tinha seres humanos aqui há 40, ou tinha seres humanos 120, 130. Então, não existe uma coesão, vamos assim dizer, teórica a respeito disso, dependendo de com quem você está falando. Tem um range bem amplo aí de datas possíveis para essa ocupação mais antiga. E aí talvez já mencionar, pensando em quem, que para aqueles que sugerem uma ocupação na América anterior a 50 mil anos atrás, basicamente fica subentendido, né, ou está implícito aí, de que esses primeiros americanos não seriam Homo sapiens, né, seriam alguma forma de humano arcaico, uma espécie de Neandertal das Américas, um denisovano das Américas. Por quê? Porque, ainda que exista algum debate, né, tem um consenso relativamente bem estabelecido de que o Homo sapiens não se estabeleceu na Ásia, né, muito menos no leste e nordeste asiático, antes de 50, 45 mil anos atrás, né? Então, se tinha gente na América que veio da Ásia há 100 mil anos, tinham que ser, né, relacionados com as formas hominíneas não sapiens que habitavam a Ásia, porque a gente sabe que a primeira
primeira saída, o primeiro processo de saída da África dos nossos ancestrais aconteceu há muito tempo atrás, 1.900.000 anos atrás, 2 milhões de anos atrás, né? O sítio de Dmanisi, na Geórgia, talvez seja, né, e o Bedia também são sítios fundamentais aí que documentam essa saída mais antiga. Só que não era Homo sapiens, ainda era Homo erectus, quiçá talvez até alguma coisa mais antiga, né? Uma coisa mais a Homo habilis. Mas assim, é bem estabelecido de que essas formas muito antigas, como erectus, 1 milhão e meio de anos atrás, estavam estabelecidas em grandes porções da Ásia, ainda que não no Nordeste Asiático, não na beira Índia, né, há muito tempo atrás. Então assim, também não é uma loucura completa, né? Pelo menos da minha perspectiva, sugerir, né, que eles poderiam ter vindo à América 100, 120 mil anos atrás. Né? Se você tinha gente na Ásia, existem pesquisadores que acham que os Homo erectus tinham capacidade de algum nível de navegação, inclusive, né? Porque eles chegaram a regiões ali no Sudeste Asiático que não teria sido possível sem cruzar corpos d'água, ainda que isso também é debatido. Tem gente que acha que pode ter sido, vamos assim dizer, não intencional, né? Então, esse é o primeiro grande, talvez a grande distinção quando a gente vai para a sua segunda pergunta, que é o quem, né? Então, se tinha gente aqui há 100 mil anos atrás, muito possivelmente não era um Homo sapiens, né? Seria uma forma hominínia arcaica. Agora, quase ninguém considera que isso aconteceu. Não é impossível, é uma ideia maravilhosa. Eu adoro essa ideia, aliás. Meu sonho, aliás, é estar escavando um sítio aqui no Brasil e desenterrar um hominídeo arcaico. Ia ser a melhor coisa da minha vida. Mas até agora isso não aconteceu, nem comigo, nem com ninguém, né? Mas seria muito interessante se acontecesse. Já ainda nessa perspectiva, nesse paradigma de ocupação antiga do continente, né? Descendo para aqueles que propõem o início da colonização há 40 mil anos atrás, fica também uma grande pergunta de quem seriam esses caras, né? Porque quando a gente está falando em quem, né? Uma ferramenta muito importante para a gente pensar o quem é a genética, né? A arqueogenética e a genética de populações atuais, né? E por que a genética é uma ferramenta tão poderosa? Porque ela te permite, várias coisas, mas uma pedra basal da genética para contribuir para esses debates é a aplicação do famoso relógio molecular, que, para quem não conhece, basicamente é usar dados genéticos para estimar quando, no passado, duas populações divergiram entre si. Então, as duas populações hoje, né, que, sei lá, os europeus e os asiáticos, eles têm um ancestral comum, em algum momento no tempo. Com um relógio molecular você consegue calcular quando que isso aconteceu. E o que acontece quando se aplica o relógio molecular às populações nativas da América hoje? Né? Os índios, os ameríndios, os nativos americanos. Os resultados são muito contundentes e muito coerentes em dizer, olha, todas essas populações, né, desde para ser mais preciso, as populações subárticas, tá? Então dos Estados Unidos para baixo, desde o fueguino da Patagônia até o Inca, o Tupi-Guarani, o Arawak, eles todos compartilham um único ancestral comum entre, basicamente, não mais do que 20 mil anos atrás, já colocando um intervalo aí relativamente amplo, né? Então, se essas populações divergiram dos seus ancestrais, né, divergiram há 20 mil anos atrás, basicamente isso significa que se tinha gente aqui há 40 mil anos atrás, não eram, né, não estão relacionados populacionalmente a esses grupos que estão aqui, né, na América, definitivamente, né, bem testemunhados, bem documentados desde pelo menos 15.500 anos atrás. E aí vem a grande pergunta, então quem seriam esses caras, né? Mesmo sendo Homo sapiens, né? E a conclusão meio que inescapável é de que teria sido uma população anterior que entrou na América. Possivelmente, né? Agora, quem é, a gente não tem ideia, porque em absolutamente nenhum dos sítios muito antigos, então sítios da Serra da Capivara, Santa Helena, Arroio Vizcaíno no Uruguai, o Cerruti na Califórnia, enfim, nenhum desses sítios tem remanescentes humanos. O esqueleto humano mais antigo da América diretamente datado, né? Ou seja, que a gente pode ter alguma confiança de que é uma datação correta, não tem mais do que 12 mil e poucos anos atrás, né? Isso ainda na América do Norte. Na América do Sul, até onde eu sei, não tem nenhum esqueleto diretamente datado em mais de 10.500 anos, né? Alguma coisa assim. Então, assim, a gente realmente não tem, né, como saber quem eram essas pessoas. E talvez isso nos remete a uma das teorias mais, ainda nessa pergunta, na linha de entender o quem, né, uma das hipóteses que aqui no Brasil, especialmente, sempre, né, teve muito destaque, muito interesse, inclusive do público geral, que é uma hipótese populacional, mas que foi, vamos assim dizer, iconizada no imaginário popular pela reconstrução facial da Luzia, né, a famosa Luzia.
que é uma reconstrução forense, na verdade. Então essa reconstrução em si não é uma técnica que te permita, né, fazer inferência sobre origem geográfica, sobre ancestralidade. Ela é muito mais voltada para a expressão de traços de identificação pessoal, né, no caso. Mas quem fez ela, inclusive, eu confesso, suponho que ainda esteja vivo, o Richard Neve, era um especialista britânico, e ele fez, né, ele optou por fazer aquela face que todo mundo conhece da Luzia, que basicamente é uma face marcadamente africana. E a Luzia, né, para quem não sabe, é um esqueleto que foi encontrado em Minas Gerais, numa região que chama Lagoa Santa, que também tem aí, talvez, né, falam que é o esqueleto mais antigo das Américas. Hoje em dia isso aí já não faz muito, não se sustenta, né, mas sendo ou não o mais antigo, né, o que não é, mas assim, é um esqueleto importante, né, porque é um esqueleto que deve ter aí 10, 11 mil anos, alguma coisa assim. A gente não sabe, né, a idade exata da Luzia, porque nunca foi possível fazer uma datação direta no esqueleto da Luzia. Talvez fazer uma parte aqui sobre datação de esqueletos humanos. Existem basicamente duas maneiras de você propor uma idade, né, para o esqueleto que você encontrou no sítio arqueológico. O método ideal é você fazer o que a gente chama de uma datação direta, né? O que é isso? Você pega o osso, joga ele no ácido, espera um pouquinho, e aí basicamente você dissolve a fração mineral do osso, e o que sobra, né, é a fração orgânica, que é dominada, né, pelo colágeno, pelo famoso colágeno, né? Nosso osso tem um tipo de colágeno dentro dele. E o método de datação radiocarbônica, né, o carbono 14, que provavelmente todo mundo já ouviu falar, ele basicamente é um método de datação de matéria orgânica, né? Então você consegue datar. Hoje em dia até existem maneiras de aplicar o carbono 14 para frações inorgânicas, mas isso é algo recente. A abordagem clássica é datar a fração orgânica. Então, se você tem um pedaço de osso, tirou o colágeno de dentro dele e datou esse colágeno, assim, 99% de certeza de que aquela idade corresponde à idade do osso. Mas o que acontece? Muitas vezes o colágeno não preserva. E aí o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma datação relativa, né, onde basicamente você vai pegar algum material que está associado ao esqueleto e presumir ou né, inferir que o esqueleto tem a mesma idade daquele material. Na grande maioria dos casos, esse material é um carvão, porque carvão você sempre consegue datar, né? Ou quase sempre você consegue datar. E carvão geralmente está presente nos sítios arqueológicos. Mas qual que é o problema? É que, bom, qualquer datação relativa já é mais complexa, né? Porque existem vários processos pós-deposicionais de perturbação dos depósitos sedimentares arqueológicos, né? Então pode ser que um carvão subiu, pode ser que o que você quer datar desceu, então fica muito menos certo. E particularmente no caso de esqueletos humanos, que na maioria dos casos são encontrados em fossas, né? Em tumbas, em pits, né? Eles são, por definição, feições intrusivas no sítio arqueológico, né? Então o cara cavou um buraco ali, então ele está remexendo ali, não sei quantos, né? Um monte de sedimento que depois volta para a cova, então os carvões todos misturados. Claro, né, para datar um esqueleto você não vai datar o carvão da cova, você vai tentar identificar o topo da cova, se afastar, achar um carvão que está associado, mas enfim, assim, existem muito mais chance disso dar errado, né? Então é complicado. No caso da Luzia, por exemplo, os ossos do esqueleto dela estavam uns 2 metros acima de onde foi encontrado o crânio, né? Então assim, é um contexto particularmente desafiador para fazer esse tipo de datação, tá? Então só para dizer que quando a gente, né, fala que um esqueleto tem tantos anos, a primeira pergunta que você tem que fazer para a pessoa que te falou é assim, é uma datação direta ou não é? E se a resposta for não é, aí você fala assim, então por favor me convença, né, da sua interpretação estratigráfica e das associações que você está propondo, porque via de regra elas não são, né, tão longe de serem óbvias ou fáceis ou tranquilas, né, de serem aceitas. Então, isso a gente tem que estar sempre muito atento, né? Então a gente tem vários problemas nesse sentido. Então a Luzia não se conseguiu uma data direta para ela, né? Isso nunca aconteceu. Mas voltando então à questão da Luzia, aquela famosa reconstrução facial, né, com traços marcadamente africanos, no fundo ela acaba servindo como uma imagem que sintetiza uma hipótese. Qual que é a hipótese? É de que os povos de Luzia, que aqui estão, vamos assim dizer, basicamente as populações humanas antigas do continente, né, aqui vamos por 10 mil anos atrás, elas seriam muito diferentes, né, do ponto de vista da constituição física, genética, da sua história populacional, do que as populações ameríndias atuais, dos índios atuais. E não tem jeito mais fácil de você transmitir essa ideia do que você fazer reconstrução facial com traços marcadamente africanos, porque você olha os indígenas atuais de qualquer lugar da América e você não vê essa cara, né, de forma alguma. Então isso implicaria o quê? Uma grande transformação
transformação populacional de Luzia até os nativos americanos atuais, né? E do ponto de vista, vamos dizer, mais científico, né? Ainda que de forma independente, isso também é uma coisa que às vezes as pessoas se confundem, né? Mas de forma independente, o Walter Neves, que é o pai da Luzia, né? Porque foi ele que deu o apelido Luzia para aquele esqueleto, que na verdade tinha sido escavado pela missão franco-brasileira, coordenada pela Madame Perret, mas foi o Walter que estudou esse material, foi o Walter Neves que mostrou a importância, né, desse esqueleto. E ele encontrou esse mesmo... Ele também viu essa diferença muito grande entre o povo de Luzia e os nativos atuais, com base nas análises craniométricas, né? Porque antigamente, como não existiam técnicas para extrair DNA dos esqueletos antigos, a gente tinha que trabalhar como se fosse com uma técnica que nos permitisse fazer um DNA de tabela, sabe, por assim dizer, né? Que eram basicamente as análises morfológicas, as análises de afinidade morfológicas, que podem ser feitas basicamente com qualquer parte anatômica, né, do corpo, do esqueleto, mas que na prática eram em grande medida focadas na morfologia do crânio e dos dentes, tradicionalmente, porque são estruturas que conseguem recapitular o sinal da história populacional de ancestralidade que a gente está interessado, né, sempre estivemos interessados. Então o Walter Neves dedicou a carreira dele a mostrar que a Luzia e tantos outros crânios antigos da América tinham uma morfologia, uma geometria, uma forma que era diferente da forma dos crânios dos nativos americanos atuais. A interpretação dele sobre esse fato, e essa observação, grosso modo, eu diria que ela é amplamente aceita. Tem um grupo ou outro de pesquisa que acha que não, mas de forma geral é amplamente aceita. O debate entrava na interpretação desse padrão de distinção morfológica. Enquanto a equipe do Walter, né, incluindo a mim mesmo, a gente defendia de que essa diferença devia implicar numa mudança populacional expressiva, ou seja, chegou uma outra população, outros colegas, como por exemplo o grupo do professor Ivan Pérez do Museu de La Plata, achavam que não, que essa mudança na morfologia podia decorrer não da chegada de novos grupos, mas na mudança de padrões de subsistência, da dieta, e que diferentes tipos de comida, né, impactariam a morfologia do crânio também. Outros grupos, como o do professor González José, Puerto Madryn, na Argentina, né, enfatizava a questão do fluxo gênico contínuo com a Ásia. Então eram propostas alternativas. Então nem todo mundo concordava, né, com aquilo que ficou conhecido na literatura especializada como o modelo dos dois componentes biológicos principais, que é o modelo do Walter Neves, né, que é essa ideia de que esses grupos antigos então seriam muito diferentes dos grupos atuais. E e como é que a gente meio que conseguiu matar essa charada? Foi só em 2018, quando foram publicados os primeiros trabalhos expressivos de arqueogenética do Novo Mundo, mas particularmente de Lagoa Santa, dos esqueletos antigos do Brasil. Quando eu falo esqueleto antigo, lembrem, estou falando aqui de 10 mil anos atrás. Né? Porque, claro, se não há dúvida que, né, existe um padrão de herança da morfologia craniana, né, de outros aspectos anatômicos, né, eu sou muito mais parecido com meu pai do que com uma pessoa aleatoriamente escolhida na população. Então, não há dúvida que há um fator de herdabilidade. Mas a pergunta é se ele é suficiente para a gente fazer, né, as inferências de história populacional e ancestralidade na resolução que nós queremos fazer. E a resposta é que nunca vai ser igual, né? A resolução das análises morfológicas nunca vão chegar, né, no nível da resolução das análises genéticas. Né? Obviamente, se você quer fazer um teste de paternidade, você não vai pegar um paquímetro e vai medir o seu crânio e o crânio do candidato a ser seu pai. Você vai fazer um teste genético, né? E, basicamente, o que essas análises genéticas de história populacional são basicamente são testes de paternidade de milhares de gerações, né? Então, basicamente, em 2000, né, começa essa revolução da arqueogenética na arqueologia, para a história profunda da humanidade. Eu considero que desde o advento do carbono 14, na década de 50, é a maior revolução instrumental da arqueologia, né, uma nova técnica, como o microscópio, quando surge para a biologia celular. Eu acho que assim, a arqueogenética, sem dúvida, é uma técnica, né, que revolucionou, né, as nossas possibilidades do conhecimento do passado humano, e desde os anos 2000 vem fazendo, né, várias contribuições, às vezes inclusive, né, se contradizendo e tal, mas enfim, é uma técnica também muito nova. E, né, em 2018, um projeto que a gente começou em 2012, para você ver como as coisas demoram, finalmente foram publicados os primeiros resultados do DNA de esqueletos de Lagoa Santa, particularmente dos esqueletos que a gente mesmo escava lá na Lapa do Santo, né, que é o sítio que a nossa equipe de pesquisa trabalha, né, todo ano que não tem pandemia, a gente tem escavações na Lapa do Santo, que é lá em Lagoa Santa, e
E a equipe dos dinamarqueses, né, que você tem algumas grandes equipes no mundo hoje que trabalham com arqueogenética, né? Nós, do Museu de Arqueologia, a gente trabalha principalmente com os colegas do Max Planck de Leipzig, né? Inclusive, a gente agora tem aqui na USP, acabamos de inaugurar, vamos assim dizer, o primeiro Max Planck Partner Group da Universidade de São Paulo, que é uma colaboração nossa com o Instituto Max Planck para fomentar, né, o desenvolvimento dessas técnicas aqui no Brasil e tal. Então, tem esse lado. Mas o fato é que, em 2018, também a equipe do ESC, né, que é um dos grandes nomes da arqueogenética hoje, conseguiu extrair o DNA dos esqueletos humanos que o Peter Lund, que era um naturalista dinamarquês que é considerado o pai da arqueologia, da paleontologia, da espeleologia brasileira, tinha escavado na primeira metade do século XIX, particularmente de um sítio muito conhecido que é o Sumidouro, a Gruta do Sumidouro, e tinha enviado para Copenhague. Em 2018 saíram nessas análises 2 artigos separados e as duas análises convergiram no sentido de mostrar que tanto os esqueletos de 9.600 anos da Lapa do Santo, tanto os esqueletos de 10.100 anos do Sumidouro, eles tinham um DNA totalmente ameríndio, nativo americano. Então, aquela expectativa de que esses grupos do Holoceno inicial do Brasil Central, particularmente de Minas Gerais, seria uma população completamente diferente, né? E aqui a gente está respondendo aquela sua pergunta do quem, não se sustentou. Pelo menos do ponto de vista continental, global, os grupos de Lagoa Santa, os povos de Luzia, têm uma genética francamente ameríndia. Ainda que, quando a gente olhou no nível local, regional, vamos dizer, só dentro do Brasil, na verdade é um fenômeno que também acontece em outras regiões do continente, mas vamos focar aqui no Brasil, né? De que, por outro lado, tão pouco esses indivíduos de Lagoa Santa são os ancestrais diretos dos nativos americanos atuais. Porque o que a gente conseguiu identificar é que há 10 mil anos atrás você já tinha pelo menos uma estruturação populacional na América do Sul, na América do Norte também, né? Com 2 componentes diferentes, 2 assinaturas diferentes. Isso na América do Sul. E na América do Norte tinha uma ainda mais basal, que dividiu entre populações que ficaram para o norte, outras que vieram para o sul, mas mesmo dentro dessas que vieram para o sul, tinha pelo menos uma divergência mais antiga do que de 10 mil anos atrás. E esses grupos que estavam em Lagoa Santa, mas também em outras regiões, como por exemplo Los Rieles, no Chile, e também nos sítios antigos de Belize, né, eles não teriam deixado descendentes diretos até os dias de hoje. Aquele outro grupo, né, que acabou, vamos dizer, predominando, ou que acabou permanecendo e se conectando diretamente com as populações nativas atuais, né? Então, do ponto de vista dessa grande narrativa global do povoamento da América, né, pelo menos as análises até agora dos esqueletos mais antigos aos quais a gente tem acesso, que são esses de 10 mil anos atrás, mostram que inexistiam afinidades extracontinentais expressivas, né? A única exceção seria a tal da população Y. Inclusive, se não me engano, semana passada, né, acabou de sair um novo trabalho sobre isso, que foi, na verdade, originalmente identificado lá em 2015 por um trabalho na Nature, da equipe do Reich e do Pontus, na época em Harvard, e dos colegas aqui do Brasil, a professora Tabita, né, que hoje está na genética, e que é quem, inclusive, fez essa nova descoberta semana passada. Então, em 2015, o que eles mostraram é que em 3 populações brasileiras, os Suruí, os Caritiana e os Chavante, eles identificaram um 3%, vamos assim dizer, de ancestralidade australoasiática, mais especificamente baseado nas populações ONG das Ilhas Andaman, Papua Nova Guiné e os australianos, né? Então essas são as populações que marcam esse sinal. Então eles identificaram esse sinal em 2015 e basicamente desde 2015 esse é um grande enigma populacional, entender qual que é o significado desse sinal. Eles mesmos no artigo lá de 2015 propunham que isso representaria 2 migrações para a América, né? Mas logo depois as interpretações ficaram mais cautelosas, né? Primeiro no sentido de que não se tem certeza de qual que é o significado, então pode muito bem ser que fosse uma variabilidade genética já existente nas populações fundadoras beringianas, né? Só que muito em baixa frequência. Inclusive, depois desse paper de 2015, tinha uma expectativa grande de que talvez, lembrando que em 2015 a gente ainda não tinha praticamente quase nada de dados arqueogenéticos para o Novo Mundo, mas de talvez, conforme a gente conseguisse extrair e sequenciar DNA de esqueletos mais antigos, de 10, 9, 8, 5, 6 mil anos atrás, esse sinal populacional australoasiático poderia estar mais forte nessas populações mais antigas, né? Se de fato, né, ele representasse a migração de outra população mais antiga, isso poderia acontecer. Mas até agora isso não aconteceu, né? Depois de dezenas de esqueletos analisados, o único esqueleto antigo onde se encontrou esse sinal foi justamente em um dos indivíduos analisados
da Lapa do Sumidouro no artigo de 2018 da equipe dinamarquesa. Mas ainda assim fica essa dúvida, porque de qual que é o significado disso, né? E mesmo com o artigo que foi publicado na semana passada, o que foi esse artigo da semana passada? Até esse artigo ainda tinha uma dúvida sequer se esse sinal da população Y era verdadeiro do ponto de vista estatístico. Será que não um erro estatístico? Quem sabe, né? Poderia ser. Mas basicamente com essa reorganização dos dados, né, com essas novas abordagens que o grupo da Tabita, né, o Thiago e o Marcos fizeram, eles mostraram que não, né, que eles conseguiram identificar esse sinal em outras populações também, ainda que sempre no limite da detecção, né? Um sinal, imagina, um sinalzinho muito fraco, por isso que é difícil de entender, né? Os sinais grandes e óbvios são mais fáceis. Então eles conseguiram mostrar que também estava presente na costa pacífica, né? O que é super interessante, mas não resolve o problema. A gente ainda não sabe o que isso significa do ponto de vista da história do continente, da história das migrações. Então é o tipo de coisa que vai levar mais dados e mais análises para definir. Mas um detalhe que é interessante lembrar da população Y, que no artigo original de 2015, que era onde era proposto que esse sinal populacional representava uma segunda migração, ela não era uma migração mais antiga do que dos ancestrais, dos nativos americanos atuais, era posterior. Então, assim, ela de nada, vamos assim dizer, em nada ela apoiaria, né, a hipótese de um povoamento mais antigo para a América, né? Já entrando agora no debate sobre a cultura Clovis, fala um pouquinho pra gente sobre essa cultura, os debates em torno dela. Eu devo dizer que eu adorei a sua explicação, achei super didática, né, ao propor o tema do episódio, né, que é pra gente diferenciar o pré-clovizinho do pré-clovizão. Explica pra gente essa diferenciação e a importância desse debate. Para mim, hoje em dia, isso é uma das minhas missões existenciais, de diferenciar o pré-clovizinho do pré-clovizão, porque eu vou explicar o que é, né? Mas porque eu acho que tem muita confusão girando em torno de não se explicitar essas diferenças, né? Então, talvez primeiro falar o que é Clovis, né? Clovis é, na minha opinião, um dos fenômenos arqueológicos, né? Ou um dos fenômenos históricos mais interessantes da história da humanidade e, particularmente, da história do continente americano, né? Então, Clovis, ele basicamente é um fenômeno arqueológico, tecnológico, mais do que nada, que, né, ele é identificado por um tipo de tecnologia lítica, ou seja, de pedra lascada, muito específico, particularmente na produção de um tipo de ponta de projétil, de ponta de lança, né, muito particular, muito específico. Joga aí no Google, né, ponta Clovis, você vai ver, né, que ela, do ponto de vista da sua morfologia, ela já é muito específica, mas do ponto de vista técnico, do ponto de vista de como é que ela é feita, da sua manufatura, ela também é super, super específica. Ela tem algumas técnicas de lascamento sobrepassante, de retirada de uma pequena lasca na base, que são únicas e exclusivas. Não, exclusivas não, né? Mas que em conjunto dessa forma são exclusivas a Clovis. E a outra coisa muito especial de Clovis é a grande dispersão geográfica em que ele ocorre, basicamente todos os Estados Unidos. Uma densidade muito grande de sítios, particularmente, né, quando você vai para o leste dos Estados Unidos. Mas Clovis não era só, né, vamos assim dizer, eles não era só essa ponta, eles tinham uma tecnologia de lâminas também, eles também tinham tecnologia em osso, que era muito, muito marcante, também muito parecido com o que você tinha no Velho Mundo. E Clovis muito associado com a caça da megafauna extinta, né? Ainda que os sítios de matança propriamente ditos não sejam tão comuns, né? Não há dúvida de que esses caras estavam caçando grandes animais, tipo mamute, coisas assim, né? Existem sítios onde isso é bem claro. Ainda que você também tem sítios onde se caçava mamute sem ponta de pedra, né? Essa ideia de que você precisa de uma ponta de pedra que parece assim, um projétil balístico de hoje é enganosa. E outra coisa interessante de Clovis também é que muitos dos artefatos Clovis que foram encontrados... e a antiguidade de Clovis, né, que tem basicamente aí uns 13 mil anos de idade. Mas que muitos desses artefatos, desses grandes caçadores, foram, na verdade, encontrados no que a gente chama de os caches, né, os fardos, né? Então não é que você está escavando e você encontra como se fosse você não encontra mais o pacotinho porque ele sumiu, mas enfim, é um amontoado desses artefatos, né? Também tem todo um debate de por que eles deixariam isso na paisagem, desde interpretações mais funcionais, como se fosse uma espécie de backup, né? Porque você está passando por ali, de repente você precisa de uma ponta, você precisa de uma matéria-prima para fazer alguma ferramenta, né? Mas também talvez coisas mais rituais, como oferendas, marcar simbolicamente um território, enfim. Mas então é muito interessante que muitas dessas pontas são encontradas, né, nesses contextos de agrupamento. Mas enfim,
isso é o que é Clovis, né? E o que já é, assim, eu sou fascinado por Clovis, né? Agora, teve aí lá na década talvez o Clovis tem uma história interessante, porque quando Clovis é descoberto no começo do século XX, né? Ele foi uma descoberta que levou uma mudança de paradigma. Qual mudança de paradigma? Sobre a profundidade temporal da ocupação da América. Porque lá no começo do século XX se supunha que o continente americano não devia ter sido ocupado há mais do que 5, 6 mil anos atrás, ou seja, você achava que era uma coisa muito recente, né? E por que Clovis ajudou a transformar esse paradigma? Justamente porque esses artefatos, essas pontas muito específicas, foram encontradas em associação com animais extintos, né? Na época não tinha carbono 14. Então, isso que segue sendo um tema de interesse hoje, que é, né, a coexistência entre seres humanos e megafauna, hoje atrai nosso fascínio justamente pela possibilidade, né, de os seres humanos interagindo com essas bestas extintas e tal. Mas naquela época, talvez mais do que isso, o significado era a implicação cronológica, né? Então, se você tinha ser humano com a megafauna extinta, qual era a implicação disso? Grande profundidade temporal. Coisa que, inclusive, foi amplamente, vamos assim dizer, discutida e aprendida com as descobertas do Peter Lund aqui no Brasil, quase um século antes das descobertas de Clovis e Folsom na América do Norte, e que, grosso modo, né, essa história fascinante e maravilhosa do Peter Lund aqui no Brasil, que influenciou Darwin, que influenciou uma geração de arqueólogos e antropólogos na Europa, sempre foi solenemente ignorada pelos americanos, que vão falar de Clovis como se fosse a primeira vez que alguém tivesse falado de um homem, o que eles chamavam na época, né, o homem da idade do gelo, mas essa é outra história. Mas então Clovis, basicamente, no primeiro momento, ele serviu para revolucionar um paradigma de antiguidade da ocupação da América. Ironicamente, né, ou curiosamente, o que aconteceu é que ele se transformou no novo paradigma, né? Então se criou o famoso paradigma Clovis, onde se pressupunha que não existia nada na América mais antigo de que Clovis, e que Clovis seria, então, a evidência mais antiga de ocupação na América. Então os defensores dessa hipótese, né, sistematicamente descartaram todos os sítios que fossem mais antigos do que Clovis, né? Se tiver mais de 13.500 anos, não podia ser. Então se criou aí um debate, inclusive, muito violento, né, em torno disso, né, do Clovis e do pré-Clovis. Então a questão do pré-Clovis, principalmente a partir da década de 80, 90, né, passa a ser central, né, de derrubar o paradigma, conseguir chegar a um paradigma pré-Clovis. E fazendo uma longa história curta, basicamente a partir dos achados de Monte Verde, né, do Tom Dilley, o paradigma, porque é um sítio arqueológico na costa sul, né, do Chile, datado aí em 14 mil anos, 13.500, 14 mil anos, não lembro exatamente de cabeça, mas então, obviamente, se os caras estavam no Cone Sul da América do Sul, né, nesse período, Clovis não podia ter sido o primeiro, porque Clovis não se teletransportava. Era fantástico, mas não se teletransportava. Então esse foi um sítio muito importante, já lá na década de 80, mas a verdade é que até os últimos 10 anos, o paradigma pré-Clovis, ele ainda estava, assim, ainda se sustentava, né? Eu diria que é a partir nos últimos 10 anos que esse paradigma pré-Clovis começa a cair. Aí aqui que entra essa distinção fundamental entre o que eu chamo de pré-clovizinho e pré-clovisão. Então, às vezes você vai encontrar arqueólogos, né, brasileiros falando até na mídia assim: ah, não, o paradigma pré-Clovis já está amplamente superado. Imagina, ninguém mais acredita no pré-Clovis, não sei o quê. Então, isso é meia verdade. Isso é verdade para o pré-clovizinho, mas isso não está longe de ser verdade para o pré-clovisão. O que é o pré-clovizinho? É a possibilidade de que tenham existido na América ocupações anteriores a Clovis, mas ainda dentro de um paradigma de ocupação do Novo Mundo pós o último máximo glacial. Trocando em miúdos. Tudo bem, pode ser só um pouquinho mais antigo que Clovis. Pode ter 14, 15 mil anos atrás. Tudo bem, isso é pré-Clovis, mas é pré-clovizinho. O que é pré-clovisão? São as hipóteses de ocupação da América muito mais antigas do que Clovis. 30 mil, 40 mil anos atrás, até 25 mil anos atrás, 100, 130 mil. Esse é o pré-clovisão. E esse pré-Clovis, esse pré-clovisão, está longe de ser aceito pela comunidade científica, particularmente a comunidade científica internacional. No caso do pré-clovizinho, no meu ver, né, esse consenso ele acabou se estabelecendo dentro da própria América do Norte. Desde uns 10 anos para cá, especialmente trabalhos do professor Michael Waters, né, que é um grande arqueólogo, né, dos Estados Unidos, ele começou a encontrar, ele e outros, né, foram aparecendo sítios nos Estados Unidos, sítios arqueológicos, com uma sequência estratigráfica, vamos dizer, inegável, na qual você tem um amplo nível, né, Clovis, com coisa embaixo, né, que portanto tem que ser pré-Clovis. Esse sítio que eu estava falando agora seria o Deborah L. Friedkin
tem o Galt Site, os dois no Texas, né? Que foram, talvez o Deborah L. Friedkin foi o primeiro sítio, né, amplamente aceito. Acho que a publicação, se não me engano, deve ser 2010, 2012, a primeira delas, né? E assim, é um trabalho extremamente bem feito, minucioso, cuidadoso, né? Estratigráfico, tecnológico, enfim, que começou a convencer as pessoas de que existiria uma ocupação pré-Clovis, mas quão mais antigo, né? E aí, a gente chama Clovis, né, esse tipo de tecnologia. O material que foi encontrado abaixo, eles chamaram de Buttermilk Complex. Então, Buttermilk seria o mais antigo, suponho, porque deve ser o nome de alguma coisa lá perto de onde foi encontrado. E num primeiro momento, nesses níveis mais antigos, não se encontrava nada muito diagnóstico, eram mais lascas, coisas assim, né? Só mais recentemente, né, em sítios como Copper's Ferry, por exemplo, no noroeste dos Estados Unidos, que é um sítio que hoje vai até 15.500 anos atrás, né, se começou a perceber que também tinham pontas nesses níveis mais antigos, mas era um outro tipo de ponta, né? Eram pontas pedunculadas, aquilo que já se conhecia como tradição pedunculada do oeste nos Estados Unidos, mas que não se sabia que eram tão antigos. E outros tipos de evidência, como a caverna de Mani, por exemplo, onde você tem um esqueleto, se não me engano, de mamute com uma ponta de flecha, né, encravada dentro dele. Aí você data o esqueleto, você tem, né, uma boa datação para esse evento. Tem Page Ladson, na Flórida, que é um sítio subaquático, né, também muito bem escavado, com uma ponta bifacial triangular, muito parecida com o que se encontra mais ao norte em Middlecroft. Paisley Cave talvez tenha sido um sítio icônico no debate pré-Clovis em 2008, tem um trabalho, lá tem muito coprólito em Paisley Cave, que é cocô fossilizado, para quem não sabe, né? Então lá em 2008 eles dataram esse cocô fossilizado e deu 14.000 não sei quantos anos, então era um cocô pré-Clovis. Aí o debate não é a data, porque datar coprólito é muito fácil, o debate é se era humano ou não era humano. Aí os caras fizeram análise de DNA antigo do cocô, tiraram o DNA do cocô e mostraram que era humano. A arqueogenética está aí, né, desde 2008, né, rompendo o paradigma Clovis. Só que naquela época os métodos ainda eram mais incipientes, menos avançados, e teve várias críticas que falaram, não é humano, vocês estão enganados. Agora, em 2020, cara, né, finalmente saiu um artigo novo na Nature mostrando que, de fato, os coprólitos de Paisley Cave, que tem acho que até 15.500 anos, são humanos, e além disso, as escavações em Paisley Cave também identificaram níveis pré-Clovis com pontas pedunculadas, né? Então, assim, teve um avanço muito grande dessa arqueologia pré-Clovisinho nos Estados Unidos, que acabou sendo fundamental para o convencimento da própria comunidade americana, que obviamente é altamente influente e poderosa, por tantas razões, algumas mais nobres, outras menos, mas o fato é que mas o fato é que são. Por outro lado, aí a gente vai para o pré-Clovisão, né? Os sítios arqueológicos pré-Clovisão ainda não são tão aceitos, pelo contrário, né? Eu acho que, assim, para ser honesto, a percepção internacional é de que ainda tem muito chão a ser, vamos dizer, percorrido até que se aceitem esses sítios mais antigos. No caso do Brasil, acho que hoje as duas localidades, né, onde esses sítios pré-Clovisões ocorrem, a clássica Serra da Capivara, né, e um sítio menos conhecido, né, mas muito importante, que é Santelina, no Mato Grosso, né? Os dois escavados por equipes francesas, né? Olha que interessante. E no caso da Serra da Capivara, que hoje, né, o projeto é coordenado por um arqueólogo francês chamado Éric Boédard, né, ele voltou com tudo, assim, revisitando aquelas hipóteses da NIED, né, sobre essa ocupação super antiga da Serra da Capivara, tomando, assim, uma série de providências para tentar resolver as críticas que, né, aqueles contextos sofreram, né, na década de 80. Então, por exemplo, né, uma crítica clássica, o grande problema da Serra da Capivara, né, explicar para quem não conhece, é que você tem datas muito antigas associadas a artefatos, né, de 40, 50, talvez até 100 mil anos, só que muitos especialistas, eles não acham que aquilo que alguns chamam de artefato seja de fato artefato. Seria um geofato que a gente chama, ou seja, é um seixo que rolou e quebrou e ficou parecido com um artefato. Claro que quem acha que é um artefato fica indignado e fala que imagina, que não pode, que como é que não, que de jeito nenhum. Mas enfim, né, ciência é convencimento, eu sempre falo isso. Você primeiro convence a si mesmo e depois você precisa convencer os outros. Então eu não estou aqui fazendo um julgamento de se é ou não é, eu estou explicando qual que é a percepção, né, e qual que é o debate. E qual que é o problema? Se você for na Serra da Capivara, vale muito visitar, você vai ver que tem níveis geológicos com milhões e milhões de seixos lá em cima da serra. Esses seixos ficam caindo. Então, por exemplo, o que a equipe do Boédard fez? Então vamos escavar sítios onde não tenha essa cobertura de seixos. No caso, especificamente a leste, você tem afloramentos de calcário que não estão diretamente recobertos. Então, aqui a gente também encontra o mesmo tipo de
de artefato. Então, como é que você explica isso? Né? Então, teve vários avanços, né? Mas o fato é que ainda não há uma aceitação ampla. Eu acho que também porque, assim, enquanto não tiver uma evidência mais ampla, né? Mais, em outros lugares, mais consistente, vai ser difícil da comunidade internacional aceitar. Não quer dizer, né, que não seja verdade, né? Mas são os processos de convencimento da ciência. Mas o fato é que, então, pré-clovizão, essas ocupações muito antigas, né? Esse paradigma ainda não foi superado, né? Pelo menos não pela comunidade arqueológica internacional. Muito bom. Pelo que você falou até agora, a gente já percebeu, né, o grande potencial, né, da arqueogenética e como ela é uma ferramenta poderosa e tem, né, de fato, decifrado as origens, a história dos primeiros americanos. Eu queria que você falasse um pouco mais especificamente sobre a arqueogenética em si e como é que ela tem possibilitado essas novas interpretações e como é que ela tem trabalhado em conjunto com o conhecimento genético dessas populações vivas e também combinada com os registros arqueológicos, geológicos, etnográficos e orais também. Duas coisas que eu acho que favorecem muito a arqueogenética, né? E que eu acho que por que a gente hoje fala tanto nisso? A primeira é porque é uma nova técnica. Então, os interesses são os mesmos há 200 anos, né? Que é a história profunda da humanidade, né? Desde que surge o ser humano. E essa é uma nova ferramenta, então é natural que a gente queira absorver esses novos conhecimentos. Mas, por outro lado, a arqueogenética surge justamente, né, para resolver questões que já estão sendo perguntadas há 200 anos. E isso é muito bom, facilita muito o trabalho do arqueogeneticista, porque você já tem inúmeros modelos, você já existe, né, você tem inúmeras linhas de evidência disponíveis para dialogar com esses novos resultados. E por isso que eu acho que fica tão rico, né, essas novas interpretações. Particularmente no caso da história populacional, que eu diria que é uma das aplicações mais fáceis da arqueogenética, é isso, a gente tem esses para todos os lugares do mundo, a gente tem modelos e hipóteses de como se deram esses movimentos das pessoas ao longo dos últimos, sei lá, 50, 100 mil anos atrás. São as flechas no mapa, né? Que a gente adora por flecha no mapa e a gente adora ver flecha no mapa, porque profundamente, explica muito, né? E você tem, né, para sair um pouco do Brasil, sair um pouco da América, temas clássicos, né, da história humana, como e outra questão antropológica fundamental, né, que até que ponto as hipóteses difusionistas estavam corretas ou não. Ou seja, talvez não um caso mais clássico de todos, a neolitização da Europa. Está bem estabelecido que a domesticação acontece basicamente no Oriente Próximo, né, ali na região da Anatólia até a Mesopotâmia, e que isso vai para a Europa, né? Vai também para a Índia, mas vamos falar aqui da Europa. E sempre houve essa pergunta de $1 milhão. Isso foi um processo difusionista, ou seja, as populações europeias aprenderam a plantar, aprenderam a criar gado e isso foi se expandindo como se fosse um meme, por assim dizer, né? Ou não, ou de fato as populações que viviam ali na Anatólia e que desenvolveram primeiramente esse tipo de técnica foram marchando, vamos dizer assim, foram de fato migrando, né, dêmica, populacionalmente, e levaram com eles a agricultura para a Europa, né? São dois modelos antropológicos fundamentalmente distintos e aos quais a gente sempre se interessou profundamente. A mesma coisa para a expansão do indo-europeu. Uma das questões, né, antropológicas mais fundamentais do Ocidente, origem e rotas de dispersão do indo-europeu. Para quem não sabe, o indo-europeu é o nosso tronco linguístico, é o tronco linguístico do qual faz parte o português, né, que se relaciona, obviamente, ao espanhol, ao latim e tal, mas também se relaciona como o próprio nome diz, às línguas da Índia e do Irã. Ou seja, coisas completamente sânscrito, tal, faz parte, tudo teve uma mesma origem, né? E também, será que essa dispersão de línguas ela foi, né, difusionista ou será que ela foi dêmica? Questões fundamentais. Será que sempre é de um jeito? Será que é sempre do outro? Você tem outros grandes grupos linguísticos, o austronésio, o banto, tantos outros, tupi-guarani aqui no Brasil, na América do Sul, né? Como é que funciona isso? E a arqueogenética tem trazido grandes contribuições para matar essas charadas, né? 100% vai resolver total? Lógico que não, cara, né? Ela vai trazer um novo elemento para pensar essas questões. No caso dos temas que eu levantei agora, por exemplo, hoje já está absolutamente claro e bem estabelecido que, né, a expansão do Neolítico para a Europa foi um processo majoritariamente dêmico, ou seja, de fato as populações da Anatólia saíram com a agricultura, se expandiram, né, entraram pelos Balcãs e depois foram chegando até a Inglaterra basicamente há 6 mil anos atrás, né? Foi um processo. A gente também começa a entender os detalhes, né, a temporalidade dessa história de longa duração de uma maneira que a gente nunca tinha entendido antes. Não só pela arqueogenética, né, mas
uma série de avanços da arqueologia. No caso do indo-europeu, por exemplo, né, tem as duas grandes hipóteses contrastantes, se o indo-europeu teria tido origem justamente com esses agricultores neolíticos da Anatólia, ou se ela estaria mais vinculada aos pastoralistas nômades das estepes da Idade do Bronze, né? E, de novo, as análises genéticas mostram com algum grau de certeza de que essa expansão do indo-europeu está muito mais associada e vinculada pelo menos desse indo-europeu, vamos assim dizer, mais derivado. Talvez os troncos mais basais, né, que é o indo-europeu anatólico, como o hitita, Ilúvia, né, não sei como fala em português, desculpa. Mas talvez esses tenham uma história um pouco diferente. Mas a força que foi essa expansão dos pastoralistas, dos Yamnayas, no caso, né, para o oeste. Né? E outra lição que eu acho interessante da arqueogenética, e no caso da Europa, isso é particularmente verdade, como basicamente a população europeia é a maior mistura que você pode imaginar, né, cara? Assim, em outras regiões do mundo, como a Papua Nova Guiné, você até tem continuidades populacionais de 20, 30, 35 mil anos. Mas a Europa, basicamente, é como se fosse a esquina do velho mundo, né? Onde toda a treta terminava na Europa, né? E particularmente da Ásia, né? Que foi uma região do mundo com grandes processos expansivos do ponto de vista demográfico, né? Não só no leste asiático, mas também na Ásia Central. E basicamente toda vez que isso acontecia, chegava uma horda na Europa e tinha um impacto populacional enorme. Começando na Idade do Bronze e depois indo embora, né? Sei lá, os Hunos, os Citas, o Gengis Khan e tantos outros. E o que nos traz, talvez, retornando à América, uma outra contribuição da arqueogenética que é um pouco, né, uma mudança de paradigma, que é sobre a constituição das populações nativas americanas, que desde sempre se supôs um vínculo forte com as populações asiáticas, até pelas feições fisionômicas, né? E que a partir da década de 90, os dados genéticos meio que comprovaram essa forte afinidade entre populações nativas americanas e populações do leste asiático, né? Só que, quando saiu o DNA antigo de um esqueleto do Paleolítico superior médio da Sibéria, né? De 24 mil anos atrás, de um sítio que chama Malta, um sítio muito importante, inclusive, né, define a chamada cultura de Malta, que é uma espécie de gravetiense da Sibéria, e se percebeu o quê? Que esse indivíduo de 24 mil anos, que está lá, no meio da Sibéria, do lado do Lago Baikal, ele é geneticamente muito mais parecido com as populações nativas da América do que com as populações do leste asiático, que é onde basicamente estão do lado dele hoje, né, cara? Isso é outra coisa também que está muito clara hoje, é que essa história holocênica dos últimos 10 mil anos, que é extremamente marcante, né, para explicar vamos dizer assim, a configuração do mundo hoje, ela foi precedida por uma história de 40 mil anos, de um Pleistoceno da Era do Gelo, que também foi cheio de mudanças e transformações, e encontros e desencontros, e que isso moldou de forma muito forte, né, essa diversidade que a gente vê hoje. Então, isso é outra coisa que as pessoas às vezes não entendem, né? O Walter sempre falou, isso é uma coisa que acabei de dar uma entrevista lá pro jornalista, que a hipótese do Walter, né, da Melanésia, que eles vieram de barco. Eu falei, não, cara, não. O Walter nunca falou, a gente nunca falou de migração transpacífica marinha, não, nunca. A ideia é de que a ideia é que há 20 mil anos atrás, a geopolítica do leste asiático era diferente do que é hoje, né? Hoje você tem, basicamente, você pensa em leste asiático, você pensa em populações como, sei lá, chineses, coreanos, né? Aquela fisionomia que a gente hoje pensa como classicamente leste asiático. Mas se você pegasse uma máquina do tempo e fosse lá há 25 mil anos atrás, você ia encontrar uma outra população, basicamente uma população mais siberiana, né? Que divergiu dessas populações que viriam a resultar nas populações que hoje a gente conhece como leste asiático, uns 35, 40 mil anos atrás, né? E mesmo as populações do sudeste asiático, que hoje estão basicamente espremidas para a Oceania, com algumas ilhas de resistência, vamos assim chamar, no sudeste asiático insular, elas certamente, o limite populacional desse pessoal era muito mais a norte. Então, assim, era completamente diferente a geopolítica, né? Tô usando aqui, naquela época. E por isso que você pode, eventualmente, ter uma população que hoje você só encontra no sudeste asiático, que vivia, sei lá, lá no Lago Baikal. Isso exatamente o que eu falei, a gente não tem evidência. Mas talvez essa presença da população Y na América seja, né, alguma coisa relacionada a isso. Mas imagina você, o indivíduo de Malta, que está lá no Lago Baikal há 24 mil anos atrás, né? Ele é geneticamente muito mais parecido com ameríndios, depois com europeus, e só distantemente relacionado com as populações do leste asiático. Por que com europeus também? Porque então, basicamente a ideia é que há 25 anos atrás você tinha a população do leste asiático, mas você tinha uma forte população siberiana, vamos chamar assim, paleo-siberiana, né? E essa população paleo-siberiana depois contribuiria muito para esses pastoralistas da estepe que, a partir da Idade do Bronze, começam, né, a ter um fluxo gênico muito forte
para a Europa, mas também são, né, os caras que são, em parte, ancestrais dos nativos americanos atuais. Você pode dizer que nos últimos 25 anos você teve um processo, vamos assim dizer, de expansão dessas populações do leste asiático que a gente conhece hoje, que antes estavam muito mais restritas realmente, né, ao leste costeiro asiático, né? Então, acho que esses são alguns exemplos de como a arqueogenética tem aberto novas possibilidades interpretativas e fornecido novos dados para a gente refletir sobre essa história profunda da humanidade. Muito bom. Para a gente encerrar, você gostaria de deixar algum recado ou alguma indicação para quem tiver interesse no assunto? Não, primeiro eu sempre deixo o convite para que as pessoas venham visitar o Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Bom, agora é um convite virtual por causa da pandemia, né? Mas normalmente sempre tem uma exposição aberta. A gente está com uma exposição maravilhosa, chama Resistência Já, de curadoria indígena, em parceria com a professora Marília Cury, um riquíssimo acervo etnográfico do MAI. O MAI também, né, não é só arqueologia brasileira, tem um setor de arqueologia clássica extremamente expressivo, inclusive com um acervo, né? Então, o meu convite para que venham conhecer o Museu de Arqueologia e Etnologia e que visitem o site do nosso laboratório, que é eu não lembro agora, mas bota lá LAAE USP, L-A-A-A-E USP, né? E especialmente o nosso site de divulgação científica, que é o Evolução para Todos, tem vários vídeos e vários materiais didáticos, né, à disposição. E também convidar todos que quiserem, né, incentivar que as pessoas façam aula como ouvintes na pós-graduação e na graduação da USP, né? Isso assim, é de graça e vocês, né, são de forma geral sempre bem-vindos. Então, tem muitas disciplinas sobre esses temas, então quem tiver interesse é só buscar, que tem muita fonte para aprender. Excelente, muito obrigado, professor. Eu sou o Guilherme Rodrigues e esse foi o Stratcast, coordenado pela professora Maria Cristina Nicolau Comichiari Passos e pelo professor Wagner Cavalheiro Porto. Até a próxima!